Bom dia pessoal, tudo bom? Nessa aula a gente vai estar vendo um pouquinho como fazer negação em inglês. A gente tem essa estrutura aqui, o do plus not, do mais o not, que a gente usa para negar. Então sempre quando vocês forem passar uma frase para o negativo, vocês vão ter que usar essa estruturazinha aqui, beleza? Então, por exemplo, se eu falar que eu gosto, eu simplesmente vou colocar aqui I like music. Aí eu posso falar também I dance, sei lá, qualquer verbo que você imaginar. Se eu for negar, eu vou usar o verbo, aí eu vou colocar atrás desse verbo o do com o not, para falar, para dar o sentido oposto do que você daria se estivesse usando esse verbo. Então, por exemplo, se eu falar I like peanuts, eu estou falando que eu gosto de amendoim. Se eu falar que eu não gosto de amendoim, eu vou falar I do not like peanuts. Ok? Aqui outro exemplo. Se eu falar que eu gosto de esportes, vai ficar I like sports. Beleza? Se eu for falar que eu não gosto de esportes, eu vou ter que usar essa estrutura aqui para falar que eu não gosto. Eu vou colocar ela atrás do verbo. Nesse exemplo, o verbo é like. Beleza? Aqui outro exemplo. Eu não gosto de dançar. I do not like dancing. Então, o verbo like, mesmo esquema, do com not, eu não gosto. Beleza? Aqui outro exemplo. I do not drink milk. Eu não bebo leite. Se eu falar I drink milk, eu falo que eu bebo leite. Se eu colocar o do com not, estou dando o sentido negativo desse verbo, beleza? A exceção dessas regras aqui com do é para o verbo to be. O verbo to be, ele é um verbo especial. Então, se eu for usar o verbo to be, por exemplo, para falar alguma coisa, I am not intelligent. Não sou inteligente. Esquece aquele do vai morrer. O verbo to be, ele já é o próprio verbo. Você não vai usar o verbo auxiliar do, você vai usar só o not, para negar. Então, aqui o verbo to be, junto com o not. I am not intelligent. Se eu falar I am intelligent, eu estou falando eu sou inteligente. Se eu colocar esse not, dá o sentido contrário já. Vai ficar I am not intelligent. Beleza, pessoal?